Ótima sexta-feira de carnaval, um bom feriado para todos. Eu gostaria de falar com vocês algumas palavras sobre a prisão do presidente do Partido Liberal, Waldemar da Costa Neto. Eu postei, inclusive, nos meus stories, perguntando se seria a prisão dele por porte ilegal de arma de fogo ou posse ilegal, tendo em vista algumas notícias aí na imprensa, algumas diziam porte e outras diziam posse. E a partir disso perguntei nos stories se vocês achavam ou se tecnicamente seria porte ou posse. E aproveito aqui o ensejo para tirar algumas dúvidas que me perguntaram no privado. E muita gente acertou, né? A maioria disse que sabia a diferença e alguns disseram, mas vou falar aqui rapidamente sobre alguns aspectos entre porte e posse de arma de fogo que por vezes confundem alguns, seja na prova da OAB, em concurso de carreiras policiais especialmente. Então vamos lá, tem diferença entre porte e posse de arma de fogo? Sim, o Estatuto do Desarmamento, né, nos traz alguns crimes, dentre eles o crime de posse ilegal de arma de fogo e o crime de porte ilegal de arma de fogo. Primeiramente, falo a vocês que há armas de fogo que são de uso permitido, via de regra são aquelas que em tese têm um potencial menor, e aí de acordo com o decreto estipulando quais armas seriam essas, ela passa a ser de uso permitido. O que é isso? Cumprindo certos requisitos, qualquer pessoa pode ter a posse dessa arma, né? Não precisa ser policial, não precisa ser das Forças Armadas, não precisa ter uma autorização especial. Você pode ter, sim, a autorização para ter a posse, é o registro dessa arma. Agora, nós temos armas de uso e de porte restrito, né? Apenas algumas autoridades, algumas pessoas podem usar essas armas. São armas em tese de um calibre maior, armas em tese de um poder de fogo maior. Então, armas de uso permitido, armas de uso restrito e ainda nós temos armas de fogo de uso proibido. Quais são essas? Também o decreto traz sobre isso. As armas de fogo de uso proibido são aquelas que o Brasil, por convenção internacional, por acordo internacional, ele se obrigou ali a não utilizá-las. E também são consideradas armas de fogo de uso proibido aquelas dissimuladas com aparência de inofensividade, mas que são armas de fogo. Isso também é considerado arma de fogo de uso proibido. Então nós temos arma de fogo de uso permitido, arma de fogo de uso restrito e arma de fogo de uso proibido. Cada uma vai ter uma pena, vai ter um tipo penal específico. Ok, então nós temos, além disso, o porte e o posse, e a posse. A posse de arma é essa autorização, cumprindo os requisitos, é o registro dessa arma para manter na residência da pessoa que tem um registro ou nas suas dependências ou no local de trabalho, desde que a pessoa seja ali o proprietário, o responsável legal do estabelecimento. Isso é posse. Porte é você poder andar armado na rua, fora desses estabelecimentos. Então essa é a diferença básica entre posse e porte de arma de fogo. Então, já respondendo a pergunta de ontem, a arma foi encontrada na casa dele. Ora, então ele não estava andando com ela na rua, ele não estava com ela dentro do carro, estava nas dependências da residência. Então isso é posse, posse irregular, posse ilegal de arma de fogo, que é tipificado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. A arma de fogo era de uso permitido, era um revólver, se não me falha a memória, um 38. Então, veja só, no artigo 12, o Estatuto do Desarmamento traz o crime de posse ilegal de arma de fogo. A pena é de reclusão, de detenção de 1 a 3 anos. Nós temos também o porte, já está lá no artigo 14, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido também. Aqui eu não estou com a arma lá em casa, na minha empresa, eu estou andando armado, aqui é o porte. E aí, nesse caso, a pena é de 2 a 4 anos, já é de reclusão e não detenção, de 2 a 4 anos e multa.
E se for arma de fogo de uso restrito? Atenção, a arma de fogo de uso restrito, ela não há, quanto à pena, diferenciação entre posse e porte. Está lá no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, em que traz uma pena de reclusão de 3 a 6 anos, ok? Uso, porte e posse, tanto faz, a pena é a mesma se for de uso restrito. E se for de uso proibido? Está lá no parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento. Se for de uso proibido, nós temos também pena de reclusão de 4 a 12 anos, olha como aumenta, e multa, ok? Então, essa diferenciação entre posse e porte, entre uso permitido, uso restrito e uso proibido. Agora, para complementar, trazer algumas informações que sempre caem em prova, em concursos, né? A relação com relação a porte, posse e armas de fogo. Primeira coisa, eu li em algumas reportagens que, na verdade, essa arma estava com o registro vencido. Ora, segundo a jurisprudência, se eu tenho uma arma de fogo e tenho um registro daquela arma e o registro vence, a data de validade, né, digamos assim, passa. Ora, nesse caso, eu não tenho crime de posse legal de arma de fogo. Seria uma mera irregularidade administrativa e não um crime de posse ilegal de arma de fogo. Então, não sei, alguns canais eu li que o registro estava vencido. Não sei se procede. Se for isso mesmo, é fato atípico, segundo a jurisprudência. Atenção, na pegadinha da prova, porque se a pessoa tem um registro ali, o certificado de registro, no entanto, ele está vencido, se tiver na casa, não tem posse, né? Como eu disse, é facultativo. Mas se a pessoa portar, configura normalmente o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, andar, portar uma arma de fogo com o seu registro vencido, portar é crime sim. É crime de porte ilegal de arma de fogo, já que a pessoa não possui a autorização. Ela tinha autorização ali do registro vencido para a posse, apenas o registro da arma. Outra situação que costuma cair em provas. Olha, se pode ter na residência, nas dependências da empresa, se a pessoa for representante legal, ou proprietário. Então, o motorista, né, imagina o caminhoneiro ali manter uma arma na boleia do caminhão, ou o taxista andar com a arma, também é fato atípico? Não, é crime de porte ilegal de arma de fogo, pois não se confunde, segundo a jurisprudência, a empresa ou estabelecimento comercial, a residência, com instrumentos de trabalho. Então, o caminhão, o táxi é instrumento de trabalho e não extensão para esses fins da casa da empresa, ok? Outra dica que eu trago para vocês aqui com relação a isso, nós podemos ter concursos de crimes, né? O concurso de crime, de armas de fogo, mais de uma arma apreendida, como que funciona? É mais de um crime? Depende, calma. Olha, se eu tenho 2 armas de fogo, seja de uso permitido ou uso restrito, mas sejam as mesmas armas, ou seja, por exemplo, 2 armas de fogo de uso permitido, na forma irregular, ou 2 armas de fogo ou mais de uso restrito, eu teria um crime único. Por quê? Porque eu tenho ali 2 armas de fogo, né? Estou sendo atuado pelo crime de 2 armas de fogo, mas um único crime de posse irregular, posse legal de arma de fogo de uso restrito ou permitido. Mas se são armas diferentes, ou seja, imagine só, uma arma de fogo de uso permitido e uma arma de fogo de uso restrito. Então, tem o crime do artigo 12, que eu falei com vocês, e o crime do artigo 16, ou o crime do artigo 14 e o crime do artigo 16. E aí eu vou ter o concurso formal de crimes, ok? Outra coisa boa de ser pontuada é com relação ao crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. Nesse caso, nós estamos diante de um crime de natureza hedionda, ok? É um crime hediondo, o posse e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Ok? Eram essas dicas que eu tinha para passar para vocês. São coisas que sempre caem em provas, em concursos e para tirar dúvidas de muitos, na verdade de alguns que me perguntaram no privado. Ok? Um grande abraço para vocês, boa noite e bom final de semana.